Então, hoje a gente vai abrir a unidade sobre o envelhecimento. Então, vamos fazer essa reflexão, né? Pensar assim, quem é o velho na nossa sociedade? Quem a gente chama de velho, né? No século XX, a expectativa de vida não ultrapassava 50, 55 anos. Então, quem era o velho nessa época, né? Hoje, que a expectativa de vida é altíssima, a gente vê idosos recuperando do coronavírus com mais de 90 anos, né? Ontem eu vi aquele videozinho que tem uma idosa de 104 anos que recuperou do coronavírus, né? Fiquei bastante feliz, assim, e ao mesmo tempo espantada, né? Porque a expectativa de vida, na maioria dos países, é alta, né? Ela não é igual em todos os países, mas ela é bem mais alta do que no século XX, né? Uma outra coisa interessante é que o Freud, quando ele produziu a teoria dele, quando ele elencou os critérios de analisabilidade, né? Então, assim, quais são os critérios para dizer que uma pessoa é analisável? Ele dizia que depois dos 50 anos, a pessoa não tem condições favoráveis para fazer uma análise. Aí ele achou que a coisa já estava assim muito, os conflitos muito solidificados e que com mais de 50 anos, as pessoas não se beneficiariam de um tratamento psicanalítico, né? E isso quando ele produziu a obra dele, né? Por volta de entre 1890 até 1930, por aí, o período de produção. Não, até 1940, 43, por aí, o período de produção, tá? Outros analistas depois do Freud, os chamados pós-freudianos, como Carl Abraham, a Hannah Siegel, e alguns outros, eles não concordaram e eles afirmaram que poderia sim ser feito o tratamento psicanalítico com pessoas com mais de 50 anos, inclusive com mais de 70 anos, tá? Então, assim, os chamados pós-freudianos trouxeram outras contribuições e já uma outra visão do idoso, da pessoa velha, né? Então, vamos lembrar que depois, né, no pós-guerra, vieram outras produções a respeito disso, até do tratamento da pessoa com mais idade. Então, hoje na nossa sociedade, a gente não usa, né? Não sei se vocês já repararam, assim, tem um certo pudor, né? De falar o substantivo velho, né? Então, assim, o velho é usado mais como um adjetivo do que um substantivo, né? Então, parece que é uma palavra que inferioriza e que ridiculariza, né? Então, ninguém quer chamar de velho. Aí surgem os novos termos, o idoso, a melhor idade e vários outros termos, para que é tudo para desviar, para não dizer, né, a palavra velho. Então, a noção de juventude e velhice, ela vem se transformando ao longo dos anos, né, ao longo de toda a existência humana, e esse velho não é o mesmo, né, façam essa reflexão que esse velho não é o mesmo com o decorrer dos tempos, depende da fase que a gente está dizendo, que nós estamos nos referindo, né? Então, o velho, em alguns períodos, poderia ser aquela pessoa com 50 anos, com 40 anos, tá? E o velho hoje seria quem? Quem é o nosso velho? Aí tem essa brincadeira, né? Essa questão que é uma fala Goldfarb, que ela diz: a dificuldade principal para caracterizar a velhice consiste em que ela não é unicamente um estado, mas um constante, sempre inacabado processo de subjetivação,
Assim, não existe um ser velho, mas um ser envelhecendo, né? Então, ela chama para esse ponto, né, de que nós começamos a envelhecer desde que nascemos, né, e que essa questão da velhice é algo, assim, muito subjetivo. Quem é que se sente velho, quem é que não se sente velho, como a gente vê o velho, será que o velho não é sempre o outro, que a gente consegue se ver velho, né? Aí vamos pensar em alguns parâmetros sociais, né, da nossa sociedade ocidental, que ajudam a definir, então, o que seria, então, a velhice. Então, teria um fator social, né, que seria a aposentadoria. Então, o velho seria aquele que aposenta, que está aposentado, né? Tem os fatores psicológicos, né, que a gente costuma definir, chamar de velho, as pessoas que têm uma rigidez de pensamento, né, aqueles indivíduos que têm um comportamento mais regredido, deprimido, e aqueles indivíduos que vivem, assim, de reminiscências. Então, vivem nesse processo de contar histórias, e de falar do passado, o que aconteceu, como que era na minha infância, né? Então, do ponto de vista psíquico, essas pessoas já seriam velhos, esse seria um parâmetro, né? Eu estou colocando questionamentos para vocês, né? Para a gente pensar sobre isso. Não são verdades absolutas, mas para a gente refletir sobre isso. E aí tem os parâmetros. Alguém quer falar? Eu ia perguntar, professora. Posso perguntar Pode agora falar, ou no claro. final? Pode perguntar, Regina. Eu fiquei na dúvida de por que a depressão aí como um fator que define um velho? Uhum. Por conta dessa situação aqui de baixo, olha, das perdas, as questões físicas, né? Então, as perdas musculares, as patologias. Uma vez eu fui, há muito tempo atrás, antes de eu ser contratada para trabalhar na Uniderp, eu fui convidada para fazer uma conferência na medicina e da Uniderp. Era uma conferência sobre o módulo do idoso, né? Então, era uma mesa com oftalmo, com reumato, médicos, assim, de várias especialidades, né? Para falar sobre o envelhecimento, era o módulo do envelhecimento, né? E aí eu fui a última a falar, como eu era a única psicóloga, eles me deixaram para falar por último, assim, para eu fazer aquele fechamento. E aí eles foram falando, né, das perdas auditivas, das perdas visuais, perdas musculares, né? E eles não falaram assim perdas, eles foram falando o que acontecia fisiologicamente com os idosos, né, com os velhos. E aí, quando chegou, então, o meu momento de falar, eu chamei atenção para isso, né, que o envelhecer é você se deparar com essas perdas. Então, o velho, ele geralmente é aquela pessoa que já perdeu os pais, ele tá perdendo os amigos, ele começa a perder os irmãos, né? Ele perde a visão, ele perde o tônus muscular, ele perde a audição, ele tem uma diminuição da audição. Então, ele tem perdas e lutos de várias formas, assim, são várias perdas. Ele tem a perda Você tem a perda do seu rosto, né? Se a gente pensar que passamos a maior parte dos nossos anos na fase adulta, ela é a fase mais longa, lembra que nós estudamos? Então, a gente teve aquele criança, adolescente, é a fase adulta. E a gente fica anos ali na fase adulta, nos identificamos com um corpo e um rosto. Quando a gente entra nessa fase mais adiantada do envelhecimento, né, você já tem uma mudança fisiológica no rosto, no corpo, brutal, né? Então, essa situação de reconhecimento, né, de quem sou eu? Eu poderia ser, por exemplo, um homem forte,
um homem que praticava esportes radicais ou que trabalhava em um determinado setor que exigia força. Com o envelhecimento, eu perco essa condição, né, de homem forte. Com o envelhecimento, eu perco a condição de mulher que trabalha em tal situação, né? Então, a depressão, ela vem principalmente em decorrência dessas perdas, né, da perda de pessoas, da morte de pessoas que a pessoa velha tem, né? Ela realmente começa a velar as pessoas da geração dela, das mudanças corporais, né, da solidão, porque nessa idade você já, teoricamente, quem casou e teve filhos, os filhos já casaram, já saíram de casa, às vezes o cônjuge também está muito debilitado, ou também falece, então a depressão, Regina, ela viria acompanhada dessas situações, entende? Entendo. O que me chama a atenção é que ela também pode vir como parâmetro em outras fases, né? Ou não? Pode, pode, mas ela vem com muita força é, nessa fase do envelhecimento. Nós vamos ver aqui mais umas questões e você vai, Professor, acho que você vai gostar. Oi, Fernando. naquele artigo que você passou das questões hormonais, também dizia, né, que o maior índice de pessoas com depressão, assim, nas clínicas iam depois dos 50, a partir de 50 anos de idade, também pelas aquelas questões hormonais que aconteciam no corpo e tudo mais. Exatamente, pelas questões hormonais, né? A síndrome do ninho vazio, né? As perdas, né? Então, assim, é uma fase onde o reconhecimento é complicado, porque as mudanças são muitas e aí eu já sou um ser diferente. Eu reconheço meu corpo de uma forma diferente, eu me reconheço no mundo de uma forma diferente, né? E a gente vai ver aqui mais ou menos a representação social do idoso, e eu acho que isso também vai nos ajudar a fazer essa reflexão de por que a depressão, tá? Então, se no passado, né, o velho representava sabedoria, paciência, né? Ele era aquela pessoa ali daquela cidade, daquela vila, daquela aldeia, ele era aquela pessoa detentora de saber, né? Porque em épocas, em períodos antigos, né, vamos pensar assim, não tinha biblioteca, não tinha internet, não tinha TV, não tinha escolas. Quem era o portador do conhecimento? A pessoa mais idosa. Então, o idoso era aquele que acumulava conhecimentos e aquele que tinha as respostas. Então, ele era alguém de muita importância num grupo. Ele já sabia, se tivesse perdesse a plantação, ele era consultado, situações de brigas, situações de tudo, eclipse, tudo. Ele tinha as respostas, né? Porque o conhecimento era transmitido assim, de forma oral, de geração para geração. Né? Então, assim, o velho, ele representou durante muitos anos e em algumas sociedades ele ainda representa essa figura de sabedoria. Ele era alguém que ele era consultado, ele era respeitado, né? Ele era admirado pela sua importância, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, né? Então, ele transmitia os valores da memória coletiva, né? Ele passava a memória, né, dos ancestrais para os mais jovens. Ele que fazia essa ponte. Se não tivesse velhos, não teria essa ponte, tá? Isso não era transmitido. Então, sempre tinha lá os velhinhos que faziam isso, né? Que falavam para os mais jovens como as coisas funcionavam, contavam das guerras, contavam das histórias, né? Então, era um elemento muito importante numa tribo, numa vila, numa cidade, tá? Ele era uma pessoa importante. Quando que isso começou a mudar, né?
a gente vê aí, então, que foi um cenário, assim, de evolução, foi mais ou menos na época da Revolução Industrial, né, que o indivíduo saiu de casa, as pessoas saíram de casa para trabalhar em indústrias, né, para trabalhar nas fábricas, né, e aí a força física, ela foi muito valorizada. Sem contar que as condições de trabalho durante a Revolução Industrial, elas eram horríveis, a jornada de trabalho era muito pesada, as fábricas não eram ambientes, assim, arejados, preparados, naquela época não existia nenhum tipo de lei, nem de proteção ao trabalhador, então, assim, havia uma mortalidade grande desses trabalhadores nessas fábricas, né? Na Europa, na época da Revolução Industrial. E a pessoa com mais idade, o velho, ele não aguentava, ele não era apto para esse tipo de trabalho, ele não aguentava essas condições de trabalho, ele não tinha essa força muscular, né? Então, a valorização da juventude, né, ela começa a tomar uma proporção, assim, muito, sabe, muito intensa, muito grande, né, a partir desse momento de revolução industrial, tá? Onde o jovem sai de casa, os mais novos saem de casa para as fábricas para trabalhar e os velhos ficam em casa. Era um momento na revolução industrial onde até as crianças iam para as fábricas contratavam crianças, né? Então tinham lugares, tinham peças, tinham situações que eles precisavam de pessoas pequenas, né, com mãos pequenas, né, a criança era uma mão de obra barata e ela trabalhava nas fábricas e morria também, e eles tocavam a vida, foi um momento de muita exploração do trabalhador, né. Então, nesse momento, não tinha espaço para o velho, né, e ele passou a ficar em casa, né, então já houve uma mudança aí, social, da condição dessa pessoa com mais idade, né? Isso corre em paralelo com outras situações. Essa situação, por exemplo, dos livros, da criação das universidades, escolarização, né? Então, se eu tenho um livro onde a história está registrada, né, não é somente um ancião, um velho, que pode contar a história do meu grupo, da humanidade, né? Então, esse papel do velho começou a se tornar um papel assim, de menos valor, de menos valia, não era importante mais, né? Então, a valorização dos indivíduos passou a ocorrer, assim, através daquilo que era produzido. Você é capaz de ganhar quanto? De produzir quanto? De trabalhar quantas horas? Então, se eu suporto uma grande jornada de trabalho, eu ganho mais. Eu sou uma pessoa mais importante na sociedade, né? Se eu não suporto essa jornada de trabalho, eu não produzo tanto dinheiro. Eu não sou uma pessoa importante na sociedade. Eu não sei se vocês já viram esses filmes que mostram o cenário da Revolução Industrial, né? As cidades eram cinzas, assim, de carvão também, né? A produção de carvão, que a energia toda era carvão, então a cidade ficava toda suja de carvão, o céu cinza. Então foi uma época onde na Europa as pessoas viveram assim em condições assim muito ruins, né? A saúde era muito ruim, né? E aí quem morre mais? Quem é mais frágil? Crianças, né? E os idosos. Então, isso mudou muito, a valorização desses indivíduos que têm força, que sobrevivem, que suportam essas condições adversas, tá? E aí, então, nesse momento, no mundo ocidental, né, porque aí no mundo oriental a gente teria um outro cenário, a gente teria que fazer uma outra análise. Mas aí no mundo ocidental, a velhice passa a ser associada, então, à decrepitude, à inutilidade, à fraqueza, à morte, tá? Então, é aquele indivíduo doente, que vai ter que ser sustentado pela família, ele não se sustenta mais, né? Ele não tem importância, ele não tem uma voz, certo? Então, o próprio velho, isso é uma situação interessante, né? Que o próprio velho, ele deseja aparecer e apagar as diferenças.
né? Então, assim, a questão do envelhecimento na nossa sociedade, ela é tão, assim, negada, ninguém quer parecer velho, então a gente, todos vocês devem ter situações, né, que vocês possam se lembrar, assim, de pessoas já, né, com uma idade considerável e que tem essa situação, assim, de caricatura, de parecer adolescente, um culto ao corpo, uma obsessão pela juventude, e aqui eu não faço não estou fazendo um julgamento assim moral, se isso é certo ou errado, a gente apenas eu estou fazendo apenas apontando para o comportamento, né? Você vê ali que é uma busca, né, por um comportamento, por um corpo, de uma idade anterior, uma manutenção desse corpo, vivências de determinada fase, né? Então, assim, nós como psicólogos, a gente consegue perceber isso, né? Então a pessoa ela tem 85 anos, né? Mas ele quer parecer musculoso, jovem. Ele pode? Claro que ele pode, né? Mas a situação não é essa, né? O que eu gostaria que vocês percebessem, assim, é o sofrimento que essa pessoa tem, né? E a não aceitação que ela tem pela passagem do tempo, né? Então, assim, essa é uma reflexão importante, assim, de como as pessoas na nossa sociedade, como elas lidam com o crescimento, com a passagem do tempo, né? Então, tem um discurso violento na mídia, na nossa sociedade, que exalta a juventude e a produtividade, né? O velho acaba sendo uma pessoa assim que tem o Estatuto do Idoso, eu vou postar para vocês no ar o Estatuto do Idoso, né? Mas assim, a gente sabe que os velhos, eles são muito tolhidos assim nos seus direitos como cidadãos e eles sofrem assim discriminação e inclusive tem esses direitos roubados, vamos dizer assim, né? Eles não são atendidos nos seus direitos. Então, é muito forte isso da nossa sociedade, de valorização excessiva da juventude e desvalorização, né? E um reforço nessa imagem de inutilidade, né? Há pouco tempo que a mídia vem se ligando, e principalmente essa questão da publicidade e venda de produtos, né? Viagens, alguns outros produtos que são vendidos para os chamados velhos, para os nossos idosos, né? Mas, em geral, não são feitas propagandas, nem publicidades com pessoas velhas, feitas com jovens, né? A juventude é exaltada. A não ser que seja um produto que eles acham ali, sabe, Corega Plus, para grudar a dentadura. Aí pegam o idoso, né? É uma fralda geriátrica. Aí pegam o idoso, né? Então, fora isso, existe sim um afastamento, né? E uma negação da existência, né? Dessa fase da vida, dessas pessoas. Inclusive, gente, agora nessa situação assim de pandemia, eu ouvi, não foi de uma pessoa, não, eu ouvi de várias pessoas, ouvi na TV, ouvi de amigos, as pessoas falarem assim, mas o que tem? Vai morrer só os velhos, né? Os velhos têm que morrer mesmo. Então, assim, é uma situação que a gente deve refletir, né? Então, assim, que importância nossa sociedade dá, né, para os idosos, né? Eles podem morrer, eles têm que morrer, eles não fazem diferença, né? Então, vamos deixar, né? Aí tem toda aquela situação que aconteceu na Itália, por exemplo, de ter que escolher quem que vai pôr no respirador, aí eu vou escolher o mais jovem, né? Então, tem situações, assim, que nós vivemos depois dessa pandemia que mostram, né, como é difícil aceitar e lidar com essa fase da vida que todos nós vamos
todos nós vamos envelhecer, não é? Então, esse idoso, essas filmagens que apareciam no Facebook, na TV, de idosos querendo fugir, querendo sair de casa, tudo isso é verdade, né? De teimar, de desobedecer, de reclamar, de brigar com a família, né? E aí a gente já tem muitos idosos com alterações de consciência, né? Com Alzheimer, com uma porção de coisas, tudo isso nós vamos viver também, tá? Nós vamos passar por isso também, nós vamos chegar nesse momento também, talvez com a consciência mais ou menos preservada, não sei, é uma questão individual, né? Mas nós vamos viver isso também, né? Nós vamos ser cuidados por alguém, pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, enfim. Então, assim, existe uma falta de reconhecimento social para a velhice, uma falta de investimento do ambiente no sujeito, né? E vice-versa, e uma falta de investimento do sujeito no ambiente, né? Isso impede o processo de elaboração dessas perdas. E daí essa questão da depressão ser uma incidência muito alta, né? E nessa faixa etária da velhice, tá? Então, a depressão, ela vem com força. Então, é tanto o ambiente que não cria espaço e não quer investir, né, nesse velho, nesse idoso, como o idoso também, ele não quer investir mais nada no ambiente. Então, assim, a gente tem muitas situações onde não quer sair, não quer fazer nada, não quer passear, não quer ter um hobby, não quer aprender nada, ele só fica sentadinho e quer esperar a morte, né? Então, assim, ele, como um ser humano, também desinveste do ambiente, muitas vezes. Depende desse grau de depressão, depende da maneira como ele está lidando com essas perdas, né? Então, nós temos muitos velhos que desinvestem completamente no ambiente. Eles desinvestem do autocuidado, né? Então, eles não se cuidam mais. Se alguém não der o remédio, se alguém não for lá, não levar, eles não fazem nada. Então, a gente chama isso, né, principalmente em psicanálise, de desinvestir, né? Eu tiro, né, eu não invisto mais energia na condição de vida, né? No autocuidado, boa alimentação, boa higiene, esporte, relacionamento com as pessoas, tudo isso demanda gasto de energia. E muitas vezes esse velho desinveste, ele não quer mais gastar energia com nada, ele fica só esperando a morte. Então, é o ambiente que não investe neles e eles que não investem no ambiente. Isso acontece com frequência. Tá ficando claro para vocês? Alguém quer fazer alguma colocação? Ou vocês querem que eu termine e vocês falam depois? Acho que vocês ficam com vergonha que está gravando, né? Essa questão da estética, né? Então, assim, uma das principais questões, né, da percepção das pessoas, a pessoa pode não ser aposentada, pode estar ganhando muito dinheiro, né, mas é perceptível, né, então, assim, o envelhecimento. Em que ponto? Na questão da estética, do reconhecimento corporal, tá? Então, mesmo com todas as situações que nós temos hoje de cuidado, de hormônios, de medicação, de esporte, de alimentação, né? O envelhecimento, ele é perceptível, né? Então, nós podemos notar quem tem 15, quem tem 30, quem tem 90, quem tem 50, tá? Então, assim, o psiquismo aciona uma série de mecanismos para elaborar e incluir no ego esse corpo em modificação que agride os ideais narcísicos. Então, o que eu quero dizer com isso? Em psicanálise, a gente considera o ego, antes de tudo, um ego corporal. Então, Freud escreve na obra dele, o ego é, antes de tudo, um ego corporal. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o ego é que cuida das funções de motilidade, o ego é que se relaciona com o corpo, que tem essa percepção de quem sou eu, o que é meu corpo, o que eu vou fazer, eu vou agir, eu vou falar, eu vou andar, vou gesticular.
Tudo isso é o ego. Então, o ego ele é encarregado de muitas funções. Então, qualquer mudança no corpo, qualquer problema que o corpo passa, né? Quem sofre é o ego. Quem é primeiro atingido por isso é o ego, porque é o ego que tem essas percepções corporais, né? Então, nesse processo de envelhecimento, né, o ego sofre bastante, né? Porque, como eu disse para vocês, a gente passa muitos anos, né, na fase adulta. Então, o seu ego ali tem aquele corpo, aquele rosto, aquele funcionamento, né? E aí você começa esse processo de perdas musculares, visuais, auditivas e por aí vai, tá? Até a pessoa melhor cuidada do mundo vai ter essas perdas. Não existe quem não tenha essas perdas. Ah, professora, mas malha, mas não sei o que, não sei o que. Vai ter essas perdas da mesma forma. Tá? Talvez, assim, envelheça com a saúde, mas vai perder da mesma forma tônus muscular, vai ter perda auditiva, vai ter perda visual, tá? E o ego é que sente isso, né? O ego que tem esse sentimento narcísico, né? Então, o que é o narcisismo, né? É a minha vaidade, é o meu desejo. O ideal de ego é o que a gente coloca como elevado e o que nós valorizamos. Então, assim, isso aqui, olha, para mim é o ideal, né? Esse corpo, essa saúde, tá? Então, o ideal de ego é aquilo que a gente admira e que a gente busca ser igual, busca como um modelo, tá? Então, aí, eu já estou ficando distante, né, do meu ideal de ego, nesse processo de envelhecimento, certo? Então, eu não tenho mais, olha, eu tô ficando cada vez mais distante do meu ideal de ego, seria mais ou menos isso. Eu tô mudando, meu corpo tá mudando, e eu não sou mais aquele, eu não sou mais aquela, e não é mesmo, tá? Não é de maneira nenhuma, e nunca mais voltará a ser, detalhe. Porque em outras situações de mudanças corporais, como por exemplo uma gestação, a gente muda bastante, a mudança é muito mais rápida, muito mais intensa numa gestação. Então, você perde seu corpo fica completamente diferente, você fica transformada durante a gestação, mas isso é passageiro, você sabe que você vai voltar, né? Você pode pelo menos voltar, não volta quem não quer, né? Mas você pode voltar. E no envelhecimento, não tem volta, tá? Não tem volta. Então, é um sofrimento que a gente poderia pensar assim que é parecido quando a criança perde o corpo infantil e aí ela começa a ficar com esse corpo adulto, aquele corpo adolescente, então ela perde aquele corpo, é um luto, né? Entra em processo de luto. Nesse processo do envelhecimento também tem um luto, né? Eu perdi meu corpo, eu perdi meu rosto, eu perdi minha função na sociedade, perdi a minha função. Antes eu tinha filhos, criava os filhos, cuidava disso, agora todo mundo casou, ninguém depende mais de mim, né? Todo mundo tem, sei lá, independência financeira, independência emocional. Então, assim, quem sou eu nesse mundo, né? E o que eu vou fazer, né? Se eu fiquei tantos anos da minha vida numa situação, numa batida de trabalho, como mãe, enfim, é uma vida diferente, tá? Então, narcisicamente, o ego fica atingido. Aí essa questão de funcionalidade e desejo, tá? Então, nós temos limitações, tá? Nessa fase da vida do envelhecimento, nós temos as limitações do corpo, o corpo ficou desgastado pelos anos, né? Então, assim, muitas pessoas envelhecem sem medicação, muitas. Tem idosos que não tomam nenhum remédio, mas são poucos. Assim, são muitos, mas são poucos? São muitos, às vezes que a gente conhece, mas assim, se você somar estatisticamente o percentual deles e for fazer uma análise, é um número muito maior, né, de pessoas que fazem uso de medicação para cardiopatias, para diabetes, para hipertensão, então assim, por quê? Porque houve um desgaste desse corpo.
Então, o coração já não é o mesmo, o aparelho circulatório já não é o mesmo, o aparelho digestivo não é o mesmo, tá? Então, há um desgaste natural, do corpo com o passar dos anos. E aí tem essas limitações desse corpo. Perda da autonomia e da independência. Isso aqui é muito interessante, né? E está diretamente ligado às limitações do corpo. Então, quanto mais limitado for o meu corpo, quanto mais frágil eu for enquanto velho, mais eu perco a minha autonomia e a minha independência, concordam? Então, assim, quanto mais saúde eu tiver, eu consigo me locomover, dirigir, pagar as contas, cuidar da minha casa, das minhas coisas. Quanto mais prejudicado eu tô fisicamente e psiquicamente, mais eu perco a minha autonomia. Aí eu não consigo me locomover, eu não consigo resolver os problemas diários, problemas bancários, enfim, tá? Então, essa questão corporal, ela está diretamente ligada a essa perda de autonomia e de independência, certo? E aí a família faz o quê? Toma conta, né? Então, assim, olha, você agora, eu que vou no banco para você, eu que vou cuidar disso para você. Agora, a casa, quem vai administrar sou eu, tá? Então, muitas vezes a família faz isso por uma necessidade que existe de fato, né? E muitas vezes ela faz por medo. Então, assim, quando vocês fizerem estágios e vocês forem trabalhar com idosos, vocês vão ver que tem muitos idosos que têm condições de ter uma independência, mas as famílias vêm de uma forma muito super protetora, né? E já tratam como se eles fossem, assim, incapazes de gerir a própria casa, a própria vida. Então, a família fica com muito medo, por exemplo, de deixar ir no banco, de deixar dirigir, mas a gente vê que tem muitos idosos por aí que dirigem melhor até do que pessoas jovens, com mais cautela e tal. Ah, professora, mas tem muito idoso por aí que faz umas coisas. Tem também, porque às vezes já está com um reflexo diminuído, né? Então, assim, nós temos idosos e idosos, mas assim, será que as famílias conseguem olhar e enxergar realmente como é essa pessoa e o que ela precisa, né? Se ela precisa realmente parar de dirigir, se ela precisa realmente perder o controle da própria casa, da própria vida. Então, assim, isso aí é muito complicado, né? E tem que ser analisado caso a caso. Então, temos a questão de perda de memória e força, né? Então, assim, a perda de memória, ela começa a acontecer, assim, muitas vezes de forma gradual. Isso não significa que o idoso está com Alzheimer, nada disso. Às vezes é uma perda de memória natural do processo de envelhecimento. Então, assim, isso tem que ser avaliado por um psiquiatra, né? Se é um processo normal de perda de memória, se é uma demência, o que está acontecendo, né? Então, cada caso é um caso, né? E tem idosos que não têm perda de memória nenhuma, tá? Mas não necessariamente também a perda de memória vai ser uma situação assim grave, gravíssima, tá? Pode ser uma perda de memória que não gera tanto prejuízo, que é natural do processo de envelhecimento cerebral, certo? O corpo não é mais objeto de desejo. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Se na nossa sociedade a juventude é muito valorizada, tem toda essa questão da sexualidade em cima da juventude, né? Então o corpo jovem é muito desejado, né? Ele é objeto de desejo, de sedução, enfim. Então, o corpo envelhecido seria o contrário. Então, o corpo envelhecido, ele não vai ser mais objeto de desejo. E aí vem uma ideia, então, de que se o corpo envelhecido não é objeto de desejo, acabou a vida sexual dessa pessoa, desse ser humano. Então, ele não deve ter desejo, ele tem que viver sem sexo e não se sente nunca mais desejado. E o que vem acontecendo, né, com esses trabalhos que estão sendo feitos em grupos de idosos, tanto em UBS
Unidades Básicas de Saúde da Família, o BSF, quanto em outras instituições, né, onde tem essa situação, assim, de convivência, viagens e tudo mais, eles vivem normalmente, né? Então, essas pessoas, eles namoram, eles se casam novamente, eles querem ter uma vida sexual, né? Cada um dentro das suas possibilidades, né? Físicas, psíquicas, né? Então, assim, esse é um julgamento de preconceito, né? De que não existe mais vida sexual a partir do momento que começa um processo, assim, de envelhecimento mais forte, né? E que eles não têm mais desejo. Então, assim, isso não é verdade, tá? Então, depende. Lembra aquela situação do investimento que eu disse para vocês, né? Depende da maneira como essa pessoa investe na vida. Quando ele começa a desinvestir muito, ele já diminui essa questão da sexualidade. Mas tem muitas pessoas velhas que têm uma vida onde elas investem muito na vida, onde elas desejam muito viver, onde elas desejam namorar, ficam viúvas, querem casar de novo, querem transar, querem ter uma vida normal, mas existe um terrível julgamento, principalmente sobre a sexualidade, né, na velhice, tá? Essa questão da descatequização, é isso que eu falei do desinvestimento de energia. Então, em psicanálise, a gente chama as energias de catexias, tá? Então, para viver, a gente tem que catexizar a vida, os objetos, as coisas, a gente investe energia, tá? E aí, quando você não investe, você retira as energias, é o processo de descatexização, que Freud chamava, tá? Então, você não investe mais energia, e aí existe um empobrecimento, né? É algo, porque catexizar é algo de vida. Descatexizar é algo de morte. Você retira as energias do ambiente, do meio, do seu próprio corpo, tá? A questão do significado da doença nessa fase do envelhecimento. Então, muitas vezes, essa pessoa, né, que já está com uma idade avançada, o momento que ela está doente é o momento que ela mais recebe atenção, certo? Então, assim, se ele está bem, a família não visita, a família não dá atenção, né? Mas se ele fica doente, e todos os filhos vão lá visitar, todo mundo liga para saber como é que tá, né? Os amigos, os parentes telefonam, passam lá na casa, né? E a gente sabe que é difícil, né? Todo mundo tem sua casa, sua família, seus afazeres, suas correrias. Não é fácil cuidar de um idoso, dar atenção, telefonar, visitar, né? Durante a semana, às vezes é uma correria, a gente não tem tempo, né? Então, o que acontece? Essas pessoas, naturalmente, se não morarem, assim, muito próximo, não moram juntos, com a gente, eu digo, né? Com o restante da família, é difícil ver, né? É difícil você visitar, a vida é muito diferente, nós não vivemos mais, assim, numa aldeia onde toda a família mora pertinho, cidadezinha do interior. Então, todo mundo mora longe, todo mundo tem um dia a dia super corrido, então é difícil dar essa atenção. Eles tendem a ficar mais isolados e a ficarem sozinhos, né? Eu já vi famílias, por exemplo, que se organizaram, se você tem lá 3 filhos, aí cada dia era dia de um filho fazer a janta e passar uma parte da noite lá com eles, para eles não ficarem sozinhos. Então, assim, muitas famílias tentam se organizar, inclusive, às vezes, num sistema, assim, de escala, né? De visita, de cuidado. Isso é bacana, isso é legal, né? Porque é muito fácil cair na solidão pela falta de tempo mesmo, tá? Então, quando eles adoecem, isso acontece em todas as faixas etárias, criança, adolescente, adulto e idoso. Toda doença, ela traz consigo chamados lucros secundários. Ai, professora, que coisa horrível, mas é verdade. Por pior que seja a doença, você tem algum tipo de lucro, né? Esse lucro pode ser essa atenção, esse amor que você recebe. E o idoso, ele fica muito ligado nessa condição dos lucros, né? Dos lucros secundários. Às vezes ele tá tão sozinho, ele tá tão isolado,
Então, o momento que ele encontra a família é aquele momento que a família vai levar no médico, que a família passa lá para deixar o remédio, né? Se ele está internado no hospital, todo mundo quer visitar, todo mundo pergunta, tá? Então, assim, o corpo doente é altamente investido por quem? Pelas pessoas, tá? Então, as pessoas investem mais do corpo doente do que no corpo saudável, certo? Então, a doença cria vínculos e traz investimentos amorosos, né? Então, investir mais amor, dar mais atenção, né? Aqui faltou um T, hipercatexização do corpo sofredor e das partes do corpo. O que quer dizer isso? Aqui embaixo eu já coloquei dos lucros secundários, já expliquei o que é, né? Quer dizer que aquela parte do meu corpo doente, ela passa a ser o foco do meu investimento. Então, você pergunta, como é que você tá? Minhas pernas não estão boas hoje não, né? Minha perna não tá boa, então, assim, ele fala da perna, tá? E aí, como que a senhora tá? Nossa, hoje meu ombro tá ruim. Tá ruim, ou tá melhor, hoje tô boa, meu ombro não tá doendo, né? Então, assim, às vezes a parte ali do corpo adoecida, onde a pessoa tem mais fragilidade, ela é muito investida. Então, você começa a falar, eles começam a falar dessa parte do corpo, dessa situação. Porque hoje eu tô sentindo bem, hoje eu tô sentindo que o meu estômago tá bem, porque o meu estômago ontem, não. Então, assim, as partes do corpo adoecidas, né, são hipercatexizadas. A subjetividade. Então, o tempo ele é determinante na construção dessa subjetividade, tá? A experiência temporal é própria do ser humano, já que ele é o único ser, então o ser humano ele é o único ser que tem uma consciência da morte, né, de ser finito e de envelhecer, né? E apesar da ideia da nossa mortalidade, existe a necessidade de investimentos em objetos significativos, né? O eu exige uma continuidade, então, por mais que a gente saiba que vai morrer, a gente precisa investir nas coisas. Então, a gente trabalha, a gente produz, a gente investe nas pessoas, nas relações amorosas. Então, o eu precisa fazer isso, ele não pode deixar de investir, né? A cultura, a sociedade atual favorecem o isolamento e o empobrecimento. O que está escrito aqui depois do no? Que tem uma barra aqui lá em cima. Nos investimentos, professora. O empobrecimento nos investimentos? Isso. A cultura e a sociedade atual favorecem o isolamento e o empobrecimento nos investimentos. Nos investimentos nesse sentido, né? Então, assim, o idoso não pode ter investimento amoroso, porque velho não tem que namorar, ele não pode viajar, para que trabalhar se já é aposentado, né? Então, assim, tem várias possibilidades de investimentos, né? Mas a cultura, a sociedade, a família, muitas vezes não favorece esses investimentos. Ela fortalece a ideia de isolamento, né? E de que, não precisa, né? Você já é aposentado, você não precisa de dinheiro, você não precisa trabalhar, você não precisa se preocupar com isso, né? Então, assim, isso empobrece, né, os investimentos, essa ideia que a sociedade fortalece. É que eu tenho umas barras que aparecem aqui para mim, que não aparecem para você, às vezes elas ficam bem em cima da minha frase. Então, qual seria o desafio? Né? Conservar o sentido para essa vida que está próxima do fim. Então, vamos pensar o seguinte, professora, que mórbido isso. Não, né? Quanto mais idade eu tenho, tá? Teoricamente, quanto mais idade eu tenho, mais próximo eu estou do fim. É claro que podem morrer crianças, adolescentes, jovens, igual eu falei para vocês, né? Tem uma senhora lá que eu vi na televisão ontem de 104 anos que teve alta de Covid. Tem vários idosos de 95 anos que estão tendo alta de Covid, graças a Deus, né? Mas no processo natural da vida, quanto mais velhos nós estamos, mais próximos estamos do fim. Isso é natural, tá? Então, não trocar, assim, o que seria importante para
para essas pessoas. Não trocar o eu serei, né, pelo eu fui. Então, essa ideia ainda de poder investir, né? Ah, eu serei tal coisa, eu quero ser tal coisa, eu tenho tal sonho, né? Então, por que não pode continuar investindo e sonhando e planejando, se ninguém sabe mesmo quanto que vai morrer? Teoricamente, quanto mais nós envelhecemos, mais perto nós estamos do fim, mas tem os que chegam a 105 anos, 110 anos, né? E produzem, né? O Oscar Niemeyer produziu até o fim da vida. Acho que ele morreu com 105, né? Se eu não me engano. Então, preservar sua identificação, a reminiscência com sua história. Então, a repetição sustenta a identidade, tá? Então, assim, ele continua o processo de saúde desse velho deveria ser ter sonhos, ter projetos, mas ao mesmo tempo, essa situação de repetição, gente, que a maioria das pessoas acha que é patológica, ela não é patológica. O que é isso? Todas as pessoas que estão envelhecendo, elas gostam de falar do passado, tá? Por quê? Porque cada vez que nós falamos do passado, nós sustentamos a nossa identidade. Então, é bacana falar do passado, né? Então, se eu tenho lá 80 anos e eu estou falando do passado, eu estou dizendo meu ouvinte, para os meus ouvintes, olha, eu não sou apenas essa pessoa que está aqui, olha, eu já fui uma pessoa, na minha adolescência eu fiz isso, eu era assim, eu era assado, eu tive tais conquistas, vivi tais emoções, então, assim, isso fortalece a identidade, né? Porque fisicamente a vida que se tem é tão diferente, né, que existe um medo dessa perda de identidade. E aí a repetição, essa coisa de falar sobre o passado, traz esse alento de, peraí, eu sou esse, né? Eu não faço mais essas coisas, mas eu sou a mesma pessoa ainda. Eu sou essa pessoa, né? Olha os meus feitos, olha a minha vida. Então, assim, as pessoas, quanto mais elas envelhecem, mais elas gostam de falar de passado, por conta desse reforço da identidade, né? Tipo, eu vou me reassegurar de quem eu realmente sou, né? Vou contar da minha vida, vou contar das minhas coisas, né? Um dia eu estava no consultório médico esperando a minha vez, e aí tinha uma senhorinha lá, uns 90 anos. Ela me contou toda a vida dela aqui em Campo Grande. E aí foi muito interessante, porque ela nasceu aqui também, eu também nasci, e aí ela ia falando, olha, porque ali, você sabe ali onde tem tal coisa? Aham. Então, ali tinha um não sei o quê, não sei o quê, né? Então, assim, foi uma aula de história, né? E ela realmente, assim, teve uma vida muito interessante, né? Então, assim, como isso é importante para eles, contar essas histórias e se reassegurar, né? No sentido da minha identidade, isso é bom para o ego, né? E é um jeito de serem ouvidos também, de ter atenção, porque na atualidade, o que ela faz, né? Ela tem a vidinha dela, ela fica com a família, ela vai ao médico, ela viaja com a família, ela tem bisneto, ela tem neto, né? Mas talvez a pessoa não valorize tanto o presente como ela valoriza o passado. Então, eles se sentem também engrandecidos e vaidosos quando contam essas coisas. Sempre que vocês vão para essas UBSFs e fazer esse trabalho com os idosos, né, a gente abre um espaço para eles terem essas rodas, esses bate-papos. Eles adoram contar as histórias, adoram. Então, você tem que deixar um tempo para essa fala, para esse processo de repetição. Então, a reminiscência constrói elos entre o passado e o presente para a formação e manutenção de uma identidade grupal, tá? Então, assim, isso é muito importante, tá? Para fortalecer o vínculo, destacar a importância daquela pessoa no grupo, na história da sociedade, em tudo, né? Então, o velho nostálgico, aí tem essa diferença. Quando ele conta a história, a gente percebe que tem alguns que contam com mais alegria, com mais empolgação, né? E tem aquele que é nostálgico e conta com depressão, né? Então, assim, é importante notar também qual que é o tom da conversa, se é muito entristecido, se é muito depressivo. E aí, eles
as pessoas nessa fase da vida, elas têm que tomar antidepressivo da mesma forma, não é porque tem 90 anos, não posso dar um remédio, um antidepressivo, eles tomam sim, eles se tratam depressão normalmente, e tem excelentes resultados as medicações, no sentido de melhorar o sono, diminuir a sensação de tristeza, esse choro, né? Então, o velho reminiscente, que não está deprimido, né? Então, ele faz isso com alegria e com orgulho, tá? Então, as reminiscências, né? Essa coisa de contar é uma forma de se valorizar, de fortalecer o ego, né? E também fazer um processo de luto, né? O luto por quem? Por essas perdas que nós já conversamos que ele tem. Perdas visuais, perdas olfativas, perdas auditivas, perdas musculares, perdas de ente querido, perdas sociais, né? Então, assim, eu era chefe num tal lugar, eu perdi essa condição, hoje eu não trabalho mais, então a reminiscência ajuda a lidar com esses lutos. Então, sobre a morte, né? A consciência foge de pensar sobre a morte. Para que a gente viva sem muita angústia, né? O que a nossa mente faz? Ela guarda essa ideia da morte, ela se torna uma ideia inconsciente, né? Fica lá guardadinha e a gente vai tocando a vida normal. Por quê? Porque pensar a todo momento que você pode morrer te desorganiza muito, né? Então, assim, a gente precisa ter a mente livre para investir nossas energias nas coisas, fazer as coisas, né? Trabalhar, viver, cuidar das coisas e tal. Então, a ideia da morte, sempre que ela vem para nossa consciência, aí você tem uma sensação dolorosa. Putz, posso morrer, né? Então, ela é uma ideia que ela fica mais guardada do que na consciência, tá? Quando ela fica na consciência, a gente tem uma porção de sofrimento. Por exemplo, agora com essa situação de Covid, coronavírus. Essa ideia está muito na nossa consciência. Ela não está mais guardadinha lá nessa gaveta, né? Ela está assim, toda hora a gente fica vendo pessoas que morreram, a gente fica com medo das pessoas que a gente ama morrerem, a gente fica com medo de ficar entubado, né? Então, assim, essa ideia na consciência, ela traz muito sofrimento. Então, o ser humano, diferente dos animais, ele tem consciência da própria morte. Mas entendam que essa consciência, ela não é o tempo todo. Quando vocês estudarem essa disciplina que é matriz em psicanálise, vocês vão entender que os processos, né, de um conteúdo ser consciente, ser inconsciente, isso faz uma grande diferença. Os conteúdos transitam, tá? Então, uma coisa é ficar inconsciente, de vez em quando eu lembrar. Aí morreu alguém, putz, eu lembro que eu posso morrer também. Aí eu vejo uma notícia de morte, eu lembro, né? Mas a maioria das vezes isso fica lá guardado na nossa gaveta do inconsciente. Então, a nossa consciência foge disso, de pensar o tempo inteiro na morte. Nessa fase da vida, do envelhecimento, é diferente, tá? Então, a morte, ela é a angústia de aniquilamento, de não ser. Então, essa ideia é muito mais presente, né, para essas pessoas que estão nessa fase da vida, do que as da fase adulta, da adolescência, da infância, tá? Por quê? Porque nós pensamos isso aqui, ó, que a velhice é considerada a antessala da morte, né? Se é a nossa última fase, nós já passamos pela infância, pela adolescência, pela vida adulta, então nós estamos na última fase, né? Depois disso, o que vem? Não vem uma outra fase. Depois disso vem a morte, tá? Então, assim, ela é uma ideia muito dolorosa e ela é muito presente nessa fase da vida.
E aí, o que seria um critério para bom envelhecimento, né? Que então, que essa pessoa tenha investimentos, que ela deseje fazer coisas, deseje estar com pessoas, né? Em psicanálise, quando a gente fala objetos de amor, não são objetos, assim, uma xícara só. Os objetos de amor são as pessoas, são os animais, né? Os nossos filhos, os nossos cônjuges. Psicanálise chama de objeto tudo, tá? Então, o desinvestimento leva à inércia da depressão e o domínio da pulsão de morte. Então, aquilo que eu disse para vocês, quanto mais a gente investe, mais vida, mais é pulsão de vida. Quanto mais a gente desinveste, descatexiza, mais a gente dá força para essa pulsão de morte, que também eu não vou me aprofundar nisso, no que é pulsão de morte, hoje que a gente vai ver em matrizes de psicanálise, tá? Então, Freud morreu aos 83 anos, e aí o que aconteceu? Ele produziu muito nos últimos anos de vida dele, diante das situações de luto, né, que ele morreu um ano antes de acabar a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, e ele produziu muito, né, ele escreveu muitos artigos, né, nos 10 últimos anos de vida, tá? Então, assim, ele mesmo falou, né, que o idoso não deveria ser, não tinha condições de analisabilidade, e ele foi um idoso extremamente produtivo, né, extremamente consciente, não demenciou, apesar de todo o sofrimento físico dele, né, de adoecimento, a mente esteve preservada. Então, aqui a Goldfarb faz essa reflexão. Os velhos deverão ser protagonistas de sua história, reivindicando seus direitos de cidadania, de prazer, de reconhecimento social, mas também assumindo a responsabilidade social de serem agentes modificadores de uma realidade que lhes é imposta como negativa, inaugurando, enfim, um tempo que seja de viver e não a espera passiva da morte. Tá? Então, assim, isso é muito bonito, porque a gente vê que tem muitos velhos que fazem isso. Eles usam esse tempo como um tempo para viver, né? Para construir, para produzir, para modificar a realidade. E aqui é o livro dela, da Goldfarb. Esse livro tem na biblioteca da universidade. Ele é um livro mais bacana que tem Corpo, Tempo e Envelhecimento, da Adélia Goldfarb, da Casa do Psicólogo. Tem um outro livro, eu esqueci de colocar aqui, que é do Eiseric, que é o ciclo vital, se eu não me engano. Depois eu passo para vocês a referência. Só que esse do Dr. Eiseric é um livro que fala de todas as fases da vida, o ciclo vital. Esse ele fala exclusivamente do processo de envelhecimento.